Glória a Deus. Bendito, glorificado, exaltado, santo é o Senhor. Que todo louvor, toda gratidão, toda glória e toda honra entreguemos apenas a Ele, o único digno de receber nosso louvor, nossa adoração, nossa vida, nossos projetos, nossa história. O único digno de receber a nossa família, nossa casa, nossos empreendimentos, o nosso trabalho, a nossa saúde, tudo nas mãos dele. Conforme está escrito, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso, nesta noite de sábado, 18 de fevereiro de 2023, podemos afirmar que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele é a minha vida, é a minha história, são os meus pensamentos, projetos, sonhos, tudo que diz respeito a mim é dele, é por meio dele e é para ele. Que hoje nós possamos reconhecer que ele é tudo em todos. Que eu e você, nesta noite, possamos reconhecer que ele é a razão, ele é o motivo, ele é a nossa força, o nosso refúgio, o socorro presente na hora da angústia. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vitória. Assim como ele é a nossa salvação. A nossa vida está nas mãos dele. A nossa família está nas mãos dele. A nossa casa está nas mãos dele. Tanto assim que o salmista escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Pastora Cláudia Aguiar, Vera Figueiredo, Angélica Fernandes, Francivânia, Dilciane Lopes, Rafael Costa, Ana Belo, Jaciara Oliveira, Thelma Maria, Pimentel, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grazi Moraes, Fafá Silva Lima, Bezinha Santos, Deus abençoe. E que o Espírito Santo nos inunde, que o Espírito Santo realmente nos envolva. Riso Luciene, Deus abençoe. Entendamos, cada um de nós, que se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta levantar de madrugada e deitar tarde, e nem comer o pão que você ganhou com sacrifício, com esforço, se o Senhor não for o seu princípio. No Salmo 127 ele deixa muito claro que não tem outro jeito. Se não for o Senhor edificando, Iraci Medrado, Deus abençoe. Se não for o Senhor cuidando, se não for o Senhor edificando, se não for o Senhor construindo, é tudo em vão. É tudo em vão. É inútil até o nosso sacrifício. Isso é o Salmo 127, eu mencionei os versículos 1 e 2. E se você vai lá para o Salmo 124, que é um salmo que me chama a atenção, que diz que se não fosse o Senhor
que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, teríamos sido submergidos pelas águas. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Isso é Salmo 124, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. E no versículo 6 ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou a nossa alma, e como um pássaro do laço dos passarinheiros, nós escapamos, porque o laço se quebrou. Paz do Senhor, pastora Nazaré Melo. Saudades. Que Deus abençoe. Mande um cheiro também para Cida e a todos que estão em João Pessoa, na Paraíba. Amados irmãos e irmãs, o texto é claro. Eu mencionei o Salmo 127, versos 1 e 2, Salmo 124, do 1 até o 7. E no versículo 8 ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor. É assim que se quebra o laço. E eu quero dizer para você no início desta live hoje: o laço se quebrou. O laço se quebrou. O laço se quebrou. E como um pássaro, como uma águia, nós voamos bem alto. Porque o laço se quebrou. O laço na sua vida. O laço na sua família, o laço no seu trabalho, o laço no seu casamento, o laço na sua saúde. Edilândia, Deus abençoe, bem-vinda. Se quebrou. O laço se quebrou. Declare, pela fé, nesta noite, enquanto muitos estão se enlaçando, digamos assim, se enrolando literalmente durante as festividades deste carnaval, enquanto muitos estão enrolados, atolados, enrascados, em nossa vida, o laço se quebrou. O laço se quebrou, povo de Deus. E como um pássaro, escapamos. Porque Ele é quem edifica. É Ele quem constrói. E não adianta eu tentar construir sem Ele. E não adianta eu tentar edificar, nem vigiar, nem guardar a cidade sem Ele. É claro, quando o salmista escreve: Bárbara, seja bem-vinda, Deus abençoe. Se o Senhor não edificar a casa, aqueles que edificam trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua vida, se o Senhor não guardar a sua casa e a sua família, em vão você vigia. Viviane Fontes, bem-vinda, Deus abençoe. Então que nesta noite, você que me ouve, em cada canto deste Brasil e talvez até fora dele, declare: Maricilda Miranda, Deus abençoe, o laço se quebrou. O laço se quebrou. Não tem mais laço na sua vida. Não tem mais armadilha. Não tem mais prisão. Não tem mais cilada. Não tem mais cadeia te segurando. Francinete Ferreira, Deus abençoe, o laço se quebrou. Ah, como é bom viver na presença de um Deus que quebra o laço, que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros no fogo. Loame Mary, Deus abençoe, bem-vinda. Ele. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E nós? Nós confiamos no Senhor. E vindo do Senhor, a palavra diz que o laço se quebrou. Eu quero iniciar essa transmissão. Enquanto você me ajuda compartilhando, pode fazer isso? Enquanto você me ajuda convidando pessoas, eu quero declarar e já vamos orar. E depois eu quero deixar uma palavra. Já comecei um bocadinho mais cedo. Pastor Josenidro, bem-vindo. Deus abençoe. Hoje eu comecei um bocadinho mais cedo. Verenilce, bem-vinda. Deus abençoe. É sábado. Feriadão, inclusive. Para que a gente possa gastar um pouco mais, investir um pouco mais de tempo na palavra. E eu quero tratar de dois versículos
que na tarde de hoje ministraram fortemente ao meu coração. Alessandra, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então não saia daí não. Deus te abençoe também, Zenidro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Helena Guiotto, Deus te abençoe. Quero orar com você. Já estou aqui com os cadernos de oração preparados para declarar que o laço se quebrou. Em nome de Jesus, para declarar e profetizar, enquanto você convida mais alguém para participar da oração e depois ouvir a palavra, eu quero te dizer que o laço se quebrou. Medite nesse texto do Salmo 127, do Salmo 124 e declare: o laço se quebrou na minha vida, o laço se quebrou na minha casa, o laço se quebrou na minha família, o laço se quebrou na minha saúde, o laço se quebrou no meu emprego, o laço se quebrou naquelas causas na justiça, o laço se quebrou na enfermidade. E como um pássaro, escapamos do laço do passarinheiro. Hélio, Deus abençoe, bem-vindo. O laço se quebrou. Por isso, nós somos livres para o louvor da glória do Senhor. Porque o laço se quebrou. Agora, aqui tem um detalhe importante. A questão é estar no Senhor. Porque o Salmo 127 diz isso claramente. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, isso é o 124. E no 127 ele fala que se ele não edificar a casa, os que edificam, edificam em vão. Se ele não guardar a cidade, os vigias vigiam em vão. Não adianta levantar de madrugada, levantar cedinho e dormir muito tarde, se esforçar, suar o rosto, se o Senhor não for o seu princípio. Mas se o Senhor estiver à frente, a Bíblia diz que ele que vai à minha frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Declare que o laço se quebrou. Creia, profetize, tome posse. E venha comigo nesta oração, liberando uma palavra profética de vitória, de cura, de libertação, de livramento, de transformação, de restituição, de restauração, de liberação e de milagres. Eu creio em milagres, porque o meu Deus é Deus de causas impossíveis. Aliás, esta é a especialidade dele. Elaine Silva, bem-vinda. Deus abençoe. Ele para enterro e manda o morto levantar. Ele, Fernanda Débora, bem-vinda, Deus abençoe. Manda tirar a pedra de um túmulo cujo morto já está ali há 4 dias. E manda o morto levantar. Ele manda o coxo andar. Ele manda o cego ver. Ele manda o surdo ouvir. Ele manda o vento se acalmar. Deusinha, Luísa, Deus abençoe, bem-vindas. Ele manda a tempestade se acalmar. Ele manda o diabo embora. Matilde Pereira, Deus abençoe, bem-vinda. Ele manda o diabo embora. Ele repreende o inimigo. Eu creio num Deus que manda encher talhas com água e depois servir vinho. Eu creio num Deus que ressuscita entre os mortos, que é crucificado e 3 dias depois de estar vivo, porque Ele é especialista em milagres. Por isso, nesta noite, paz do Senhor, Deusinho, nesta noite, eu quero realmente com você profetizar. Mas só profetiza quem crê.
Não adiantava nada Ezequiel profetizar no vale dos ossos, sequíssimos, se ele não tivesse fé. Muitas vezes você está diante de situações iguais ou semelhantes a um vale de ossos sequíssimos. Você olha e fala: ih, agora lascou. Ih, agora complicou. Ih, agora a zoada foi grande. Ih, agora o bicho pegou. Então profetiza. Profetiza aos ossos, para que eles vivam. Agora é momento de profetizar e dizer. Você vai olhar para a situação que está te afligindo. Aldenir Albuquerque, bem-vindo, Deus abençoe. Você vai olhar para o problema, você vai olhar para a crise, você vai olhar para a situação e dizer: o laço se quebrou. O laço se quebrou. O laço se quebrou. Isto é fé. Alice, seja bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero convidar você a orar, em nome de Jesus. Seja profeta nessa noite e declare que o laço se quebrou. Pai, em nome de Jesus. Thelma, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu coloco diante do teu altar cada vida presente neste momento durante a transmissão. Visita, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Visita Nicole neste exato momento. Entra com providência e cura toda dor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos cada vida, cada família, cada lar, cada parentela aqui representada. Pois unimos a nossa fé neste instante, declarando que o laço se quebrou. E como um pássaro, do laço do passarinheiro nós escapamos. Em nome de Jesus, Pai, o laço da enfermidade, o laço da separação e do divórcio, o laço da tristeza e da depressão. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. O laço da destruição da família, o laço da enfermidade emocional, sentimental e espiritual se quebrou. O laço nas causas, nos processos, nas ações judiciais se quebrou. O laço nas documentações, na previdência social se quebrou. O laço nos ministérios se quebrou. O laço da incredulidade se quebrou. Em nome de Jesus também profetizamos sobre estas vidas, cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração, declarando que sobre cada uma dessas pessoas o laço se quebrou. Em nome de Jesus, o laço se quebrou. É tempo de libertação, de cura, de restauração, de vitória, de bênção, de resposta, de mover profético, de poder de Deus e de milagres, porque o laço se quebrou. Fátima Volter, Cristiane Miranda, bem-vindas, Deus abençoe. Declaramos juntos, unindo a nossa fé, dizendo que o laço se quebrou. E que nesta noite o Senhor muda o cenário. Visita o Paulo neste momento, inquieta o coração dele, Pai. Em nome de Jesus. Visita para que ele realmente seja tocado, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo, então a obra é tua, Senhor. Não é no discurso humano. Em nome de Jesus. Nora Ney Sodré, Eliezer Soares, bem-vindos, Deus abençoe. Nesta noite nós profetizamos que o laço se quebrou. Que o laço se quebrou.
Em nome de Jesus, todo laço produzido pelo inimigo está quebrado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Afinal de contas, está escrito que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Pai o exaltou, lhe deu um nome acima de todo nome. Por isso, ele tem autoridade para quebrar o laço. Andréia Luiz, bem-vinda, Deus abençoe. Ele tem autoridade para quebrar o laço, e só ele pode fazer isso. Só ele pode edificar a casa, só ele pode guardar a cidade. E se não for ele, é em vão o nosso trabalho. Por isso, nesta noite, Pai, durante a live, nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus que o laço está quebrado. Que haja mover sobrenatural de Deus. Que haja romper. Sim, assim como aprendemos com aquela canção. Romper em fé. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a rompermos em fé. Porque o laço, esse já se quebrou. Em nome de Jesus. Declaramos, cremos, profetizamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E se você crê, profetiza que o laço na sua vida, dentro da sua necessidade, nesta noite, se quebrou, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Luíla, Deus abençoe, bem-vinda. Nesta noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a história de um personagem bíblico emblemático. E a Bíblia apenas nos dá informações sobre ele em 2 versículos. 2 versículos. E eu quero falar um pouco da história de Jabes. Se você examinar o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, você vai encontrar rapidamente a origem e a mudança na história desse rapaz. Jeremias, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vem comigo para a palavra de Deus. No capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, a Bíblia traz os descendentes de Judá, da tribo de Judá. E no versículo 9 está escrito assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Olha que interessante, começa falando algo bom dele, mas depois fala algo horroroso. Veja, a sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Você sabe muito bem, Rosana, bem-vinda, Deus abençoe, que nos tempos bíblicos os nomes dados às crianças que nasciam tinham a ver com a história delas. Você pode verificar isso em inúmeros personagens bíblicos. E quando alguém recebe um nome como esse, Jabes, que significa com dores dei à luz. Zildete, bem-vinda, Deus abençoe. Imagina isso, todo mundo que ouvia, que via, que falava, que encarava, que conversava e que se referia a Jabes, automaticamente tinha a informação. Ele foi o causador de dores na sua mãe. Difícil, não? Ele mesmo carregava esse peso já no seu nome. Minha mãe, quando deu o meu nome, ela disse que fui concebido causando dores. E ele carregava essa marca. Flávia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Muitas vezes não só por causa do nome, mas por diversas razões nós somos marcados. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite que mesmo que exista marca na tua vida,
o Senhor pode apagar essa marca. O Senhor pode retirar essa marca. O Senhor pode mudar essa história. E se necessário, até mudar o seu nome. Como foi, por exemplo, com Jacó, que passou a se chamar Israel. Sheila Lima, bem-vinda. Deus abençoe. Nessa noite, nós tratamos acerca da história de um rapaz que, quando nasceu, ele foi motivo de dor para sua mãe. E ele recebeu essa marca, porque a mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa com dores o dei à luz. Então todo mundo que falava com ele, todo mundo que tinha relacionamento com ele, todo mundo que se achegava a ele, e ele mesmo quando se olhava no espelho e ouvia alguém falar o nome dele, poxa vida, eu sou causador de dores. Leoneide Almeida, Cleiton Bernardes, bem-vindos, Deus abençoe. Eu fui causador de dores. Que marca profunda, não? E interessante aqui, veja, o capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas vai dizendo sobre os descendentes de Judá. Juliana Silva, Carmen Avelar Regis, bem-vindas. Deus abençoe. Mas vai colocando sempre uma descendência, trazendo uma linhagem da figura masculina. Quando fala de Jabes, não se menciona o nome do pai dele. Apenas a mãe. Inclusive, na maioria das vezes, quem dava o nome era o pai, não a mãe. E aqui é apenas a mãe que é mencionada, ela que dá o nome para ele e coloca nele uma marca. Ah, porque com dores eu o dei à luz. Ele me causou dores. Só que a história dele não ficou assim. Se você começa a ler o versículo 10, diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Querido, se você tem marcas, se você carrega um peso, se você tem uma carga sobre a sua vida, se você foi realmente ferido e tem uma história ruim, a solução para mudar essa história é clamar, invocar o nome do Deus de Israel. Jabes fez isso. Jabes fez isso. E ele disse: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Queridos, existem 4 pontos aqui na oração de Jabes. 4. Ele precisava ter a sua história mudada, ele clamou a Deus. Perceba que ele, diz o texto, que ele foi mais ilústrido que os seus irmãos. Mas por quê? Porque ele invocou o Deus de Israel. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Veja 4 pontos aqui, eu quero destacar 4 pontos na história de Jabes, na oração que ele fez, que mudou a sua história. A primeira, ele pediu a bênção de Deus. Tomara que me abençoes. Ele começa pedindo a bênção. Senhor, tem uma maldição na minha vida que já está no meu nome, mas eu te peço a tua bênção. João Batista, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Eu te peço a tua bênção, e a bênção do Senhor, escute, ela revoga a maldição. A bênção do Senhor muda história. A bênção do Senhor inverte cativeiro e reverte situação. Preste atenção. Sim, no mês passado eu estive em João Pessoa com a pastora Nazaré Melo. Sim, João Batista, estive. Ele clama, Jabes clama e pede a bênção. Primeiro passo, você quer ter a sua história mudada? Invoque o nome do Deus de Israel e peça a sua bênção. Segunda palavra, segunda faceta, segunda parte da oração de Jabes,
Ele pede o alargamento, ele pede crescimento das suas fronteiras. Ou seja, eu quero ir mais longe, eu quero crescer, eu quero ampliar, eu quero ser diferente. Eu não quero ser apenas aquele que causou dores. Eu quero prosperar. Terceiro, ele clama pela proteção de Deus, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Vá acompanhando a bênção, o crescimento e a proteção. A bênção, o crescimento e a proteção. Mas presta atenção, ele não abriu mão, quarto ponto, da presença. Tomara que me abençoes, alargues as fronteiras, preserves do mal, mas que seja comigo a tua mão. E aqui ele arremata com perfeição a sua oração. Eu quero a tua bênção, eu quero crescer, eu quero proteção, mas eu quero a tua presença. E diante disso, diz o texto no final do versículo 10, que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Por isso a gente volta para o início do 9, que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque a sua oração foi atendida. Amados, Jabes é um dos poucos exemplos da Bíblia que teve a sua oração integralmente atendida. Jordânia Soares, bem-vinda. Deus abençoe. Ele é um dos poucos personagens que teve a sua oração integralmente atendida. Integralmente. Não se preocupe, João Batista, em breve estaremos lá novamente, com a permissão e com a graça do Senhor. Siga-nos aqui nas redes sociais e você será informado quando isso acontecer. Jabes teve a sua oração integralmente atendida. Rafaela Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Aqui está a chave. Sim, o laço se quebrou na vida de Jabes. Ele foi abençoado. E teve o seu pedido atendido. Amado, se você quer ter o seu pedido atendido, você precisa clamar, invocar o nome do Deus de Israel. O grande, o eterno, o El Shaddai. Para que ele mude a sua história. E então você possa dizer sim na minha vida. Sim na minha casa, sim na minha família. O laço se quebrou. Jabes pede a Deus 4 coisas: bênção, crescimento, proteção e a presença. E a sua oração, o seu pedido foi atendido, Deus concedeu. Se você deseja, assim como Jabes, ter o seu pedido concedido, pouco importa a sua história. Até se você carrega o peso de um nome que já traz consigo uma maldição, isso pouco importa, porque Deus muda. Se preciso, muda o nome, como fez com Jacó, por exemplo. Jacó, suplantador, porque ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú, seu irmão mais velho, irmão gêmeo. Ele se torna Israel. Deus muda a história dele completamente. Baseado em algo que Deus havia mostrado para ele lá em Peniel. Francis, bem-vinda, Deus abençoe. Ele esteve face a face com Deus. Ele inclusive também viu uma escada, um caminho, por onde desciam anjos e subiam anjos. E ali ele derrama azeite numa pedra. Faz dela um altar. A pedra que ele usava por travesseiro. E ali ele já apontava para uma mudança no seu cenário, na sua história. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Betel. Deus muda história. Deus
muda cenário. Deus muda até o nome. Meire, Deus abençoe, bem-vinda. Deus muda cativeiro. Porque Ele é Deus. Deus mudou a situação de Jabes. Um homem que carregava uma marca negativa, profunda. Queridos, como imaginar que uma mãe vai fazer isso com o próprio filho? Colocar um nome desse? Mas ele carregava essa marca. Não foi o inimigo, não foi alguém distante que fez isso, foi a própria mãe. E ele carregava essa marca no nome. E o nome é uma das coisas que mais mexe conosco, não é mesmo? O nome é a palavra que a gente mais ouve durante a nossa vida. Maria Livanete, bem-vinda, Deus abençoe. E toda vez que o chamavam, que ele ouvia o seu nome, que ele lembrava do nome, ele se deparava com uma marca, com um peso difícil. Mas Deus, quando ele se coloca diante do Senhor, quando ele se põe diante de Deus e fala: Senhor, Deus de Israel, ouve a minha oração. Maramar, Deus abençoe. Muda, Senhor, a minha história. Ele faz uma oração que move a mão de Deus. E ele pede a bênção, ele pede crescimento, ele pede proteção, sem abrir mão da presença. Que estejas comigo, Senhor. Em 2 versículos você vê uma mudança radical na história de alguém. Valdisson Batista Nunes, bem-vindo, Deus abençoe. Uma mudança radical na história dele. E o seu pedido foi atendido. Deus lhe concedeu o seu pedido. A minha oração nesta noite não é outra, senão que Deus conceda o pedido. Mas saiba pedir. Saiba profetizar. Saiba exercer a sua fé, para que o seu pedido seja concedido e a sua história seja transformada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço. Uma ótima noite a todos. Um bom descanso. Um domingo maravilhoso. E até a próxima. Logo mais, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Shalom.